Olá, meu amigo, tudo bom? Meu nome é Ivanildo Cajazeira, nós vamos estar agora com a parte específica de coordenador pedagógico para você que vai fazer o concurso para coordenador do estado da Bahia. Tudo bom? Então seja bem-vindo aqui ao IMPA Online. Nós vamos começar hoje discutindo PPP, que é isso? Projeto Político Pedagógico. Veja comigo, a Luz hoje discutiu o PPP à luz da LDB. Mas não só a LDB, nós vamos trazer outras leis complementares para que você possa entender claramente o que é um projeto político-pedagógico. Entendendo logo de imediato que é impossível nós termos uma escola sem um projeto político-pedagógico, né? Ele é o norte, ele é o esqueleto central da sua escola. Tanto para a autorização, para a Secretaria de Educação, especificamente o Conselho Estadual, como também para o dia a dia da escola. Então, lembre logo de imediato, como observação, é impossível um professor fazer o seu planejamento sem estar vinculado ao PPP, tá bom? Então, vamos começar entendendo um pouco na Resolução 4 de 2010, são as diretrizes curriculares. Olhe comigo, por favor, aí a lei, para que a gente possa entender. O artigo 55 diz assim: a gestão democrática constitui-se em instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada. Percebe? Nós estamos dizendo aqui, o meu PPP ele tem que ser construído coletivamente. E para isso eu preciso ter um clima organizacional. Esse clima organizacional significa gestão democrática. Então, como observação, anote aí, não existe questões quando trabalha PPP de forma individualizada. PPP se trabalha de forma coletiva. PPP é gestão democrática, tá bom? Então, para que esse PPP possa entrar e ser efetivo no dia a dia na minha sala de aula, eu preciso que a minha gestão seja horizontal. As relações precisam ser horizontal. Olha o que a lei diz: superando o autoritarismo no planejamento e na concepção da organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena, fortalecendo a ação conjunta, e aí do trabalho, da escola, em diante. O que eu quero frisar aqui? Quero frisar com você duas situações. Primeiro, gestão democrática e superação do autoritarismo. Ora, quando eu construo o meu PPP, essa construção é uma construção coletiva. Não é uma construção de uma pessoa. Se a questão vier, olhe para mim agora, se a questão vier, PPP construído pela gestão, verdadeiro ou falso? Falso. O PPP é construído pelo coordenador pedagógico, verdadeiro ou falso? Falso. O PPP é construído por todas as pessoas envolvidas na escola. Então isso tem a participação do conselho escolar, isso tem a participação do grêmio, da representação estudantil, tá bom? Então, eu, professor, quando sento para fazer a minha questão, o avaliador está entendendo que o meu plano pedagógico, o meu plano de ensino, o meu plano de aula está baseado no PPP. Ele é um momento de inclusão. Ele não é um momento de exclusão da comunidade, tá bom? Olha agora os incisos que nós estávamos discutindo na resolução número 4. Perceba aqui. Primeiro, a compreensão da globalidade da pessoa. Lembre comigo, o artigo 1, volte aqui para mim, só para a gente olhar aqui olho no olho no que eu vou lhe dizer, nessa observação. Lembrou do artigo 1 da LDB, que diz que a educação é um processo formativo? Lembrou que ali no seu parágrafo 1º, ele está dizendo que ela é a disciplina de educação escolar? Lembrou do artigo 2? O que o artigo 2 me diz? Que eu estou voltado para o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, é aqui que entra o PPP. O PPP entra para eu possa entender a globalidade da pessoa, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide para você entender comigo isso aí. Ao 2, superação dos processos e procedimentos burocráticos. Por quê? Porque o PPP, a gestão escolar, ela tem que ser baseada em algo democrático. O meu PPP está incluso dentro dele um processo de democratização. Tá vendo? Vou ler o 3 para você perceber agora.
a prática em que os sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxis pedagógica, impregnando-a de entusiasmo, de compromisso com a sua própria comunidade, valorizando-a, situando-a no contexto das relações sociais e buscando soluções conjuntas. Percebeu? Olha aqui o inciso 4. Perceba comigo agora o que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que o PPP ele tem que nascer de um clima organizacional. Que clima organizacional é esse? Onde a gestão ela deve ser democrática. Dentro desse clima, eu consigo construir o meu PPP. Onde não existe verticalizações, não existe um processo de impedimento burocrático. Então, isso aqui é esse clima que vai me dar o PPP. Vamos voltar aqui para o inciso 4, só para que a gente possa finalizar aqui com a resolução. A construção de relações interpessoais solidárias. Esse é o clima que o PPP deve nascer. Gerida de tal modo que os professores se sintam estimulados a conhecer melhor os seus pares, a expor suas ideias, a traduzir as suas dificuldades, expectativas pessoais e profissionais. Percebeu aqui no inciso 4? Outro problema que a gente precisa superar. Precisamos ter relações interpessoais solidárias. Então, se eu vou construir o meu projeto político-pedagógico, esta construção tem que partir de um clima democrático e que essas inter-relações sejam solidárias. O inciso 5 diz assim: a instauração de relações entre os estudantes, proporcionando espaços de convivência e situações de aprendizagem. Vou ler o último só para a gente fechar a ideia aqui da gestão democrática. A presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage. Volta aqui para mim. Por que nós estamos lendo a resolução número 4? Nós estamos lendo a resolução número 4 por quê? Porque ela vai me dizer claramente aí nos seus artigos e nos seus incisos que a gestão deve ser o quê? Democrática. Que as relações devem ser o quê? Horizontais. Elas não podem ser o quê? Burocráticas, verticalizadoras. Com isso, você vai perceber que o PPP deve nascer de uma escola que tem esses processos. São esses processos que vão definir um clima organizacional para que o meu PPP, o meu regimento possa surgir, emergir e construir a minha praxis pedagógica. Agora eu vou voltar com você para uma outra resolução antes de entrarmos na LDB, que é a resolução número 7. Veja comigo aí as diretrizes curriculares da educação básica. Observe no artigo 20. As escolas deverão formular o quê? Perceba comigo, o projeto político pedagógico. Então perceba que o projeto político pedagógico, ele não vem da Secretaria de Educação, ele não vem do Conselho, ele não vem do MEC, não, ele é construído, formulado pela própria escola, tá bom? E ela vai elaborar também o quê? O seu regimento. 2 instrumentos fundamentais para o planejamento, seja ele de curso, seja ele de aula. Percebeu? Agora perceba que todos esses processos estão articulados com o quê? Processos participativos relacionados à gestão democrática. E aí nós voltamos para o artigo, para a resolução número 4. Observe o que é que nós falamos aqui no parágrafo 1º. O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída por quem? Pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, dos profissionais, recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais e os respectivos sistemas de ensino. Volte para mim para você entender. O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que o PPP, ele é construído pela comunidade escolar. Mas ele é construído com a comunidade escolar a partir das características específicas dessa comunidade. O seu contexto, o tipo de aluno, quais são os professores que eu tenho, o perfil desse professor, o perfil dessa comunidade, tá bom? Articula então o meu PPP com o quê? Com a LDB, com as orientações curriculares, com as diretrizes, com os parâmetros. Percebe? Isso é o PPP.
um processo, um documento que ele é construído conjuntamente por todos, democrático, horizontal e que traz no seu bojo todas as características necessárias para o pleno desenvolvimento do educando. Vamos ver agora aí o parágrafo 2, o que é que nos diz assim? Será assegurada a ampla participação dos profissionais da escola. Percebeu lá que na resolução 4 a gente tinha discutido e tinha falado que as relações deveriam ser, as inter-relações deveriam ser horizontais? Percebe? Então aqui é por isso que nós precisávamos ler aquela resolução, para que nós percebêssemos que a participação de todos os profissionais da escola, da família, dos alunos, da comunidade local, na definição das orientações imprimidas aos processos educativos. Lembre-se da LDB no seu artigo 1. E nas formas de implementá-la, tendo como apoio um processo contínuo de avaliações das ações, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. Volta aqui para mim. Perceba comigo, nós estamos falando de um processo contínuo de avaliação. Cabe então, Ivanildo, uma avaliação somativa no meu processo do PPP? Nós não estamos falando aqui de avaliação da aprendizagem. Nós estamos falando que o PPP ele vai orientar as avaliações da aprendizagem. Eu vou definir no meu PPP, a partir da luz me dada pela LDB, que o meu processo de construção do conhecimento com o meu aluno será através de avaliações processuais, formativas. Então, nós estamos falando de processo formativo, tá bom? Outro documento que é fundamental para você, qual é? O regimento escolar. Qual o objetivo dele? Estabelecer a organização administrativa, didático-pedagógica e disciplinar da escola. Então, ele vai me dar o pano de fundo para que eu possa construir o meu PPP, tá bom? Além disso, ele consta as formas e normas do trabalho da escola. Então, o regimento, ele é muito claro. Qual é o que ele faz? Ele vai organizar a política, técnica e disciplinarmente a escola. Então, são os dois documentos fundamentais para o meu fazer escolar. Qual é? Quais são? O regimento e o outro, o projeto político pedagógico. Tá bom? Quais são os elementos necessários para a confecção do regimento? Que também é construído democraticamente. Nós não estamos falando aqui que esse documento ele é feito no gabinete do gestor. Tá bom? Até mesmo porque o gestor, para fazer o seu plano de gestão, deverá basear isso no regimento e no projeto político-pedagógico. Quais são os elementos que ele devem ter? Primeiro, identificação e objetivo da escola. A escola A não é a escola B. O regimento da escola A não é o regimento da escola B. Então, lembre, para concurso, o avaliador nunca vai imaginar que a escola A pegou o regimento da escola B, copiou e trouxe para a sua realidade. Não. O meu regimento, ele tem uma identificação e objetivos próprios para aquela escola, porque ele pensa um aluno, um professor, tem uma missão diferenciada, tá bom? Outra, quais são as etapas da educação básica que vão ser ofertadas na minha escola? Tem que definir isso. Você vai ter educação infantil, quais são as metas que eu quero para a educação infantil? Seu ensino fundamental, anos iniciais, anos finais. Não vamos colocar de Fundamental 1 e Fundamental 2. As diretrizes vão discutir anos iniciais, anos finais. O que eu quero para essas etapas? Quais são os meus objetivos para essa etapa? Aí eu vou ter que discutir isso, tá bom? Vou ter que dizer também no meu regimento qual é a organização administrativa e pedagógica. Significa isso, as atribuições de cada um da sua equipe pedagógica dentro do espaço escolar. Organização e função dos órgãos colegiados. Conselho de classe. Qual é a discussão em relação ao conselho escolar? Então, isso aí é que vai me definir o grêmio, quais são as organizações que ele vai, quais atribuições que vão ter, né? Então, essas organizações que participam do dia a dia escolar, nós vamos precisar deles para defini-los aí no regimento. Tá bom? E, além disso, a espinha dorsal é a organização do processo acadêmico.
Aí lá nós vamos dizer dias letivos mínimos, que podem ser 200, né? Pode ser 210, então essa escola trabalha com 230 inicialmente, né? Então ela vai definir o seu calendário, né? Como é que ela vai fazer a distribuição do seu calendário escolar dos 200 dias mínimos para a sua efetiva prática pedagógica, né? Matrícula, transferência, frequência. Então, basicamente, esses dois documentos, eles vão dar base para que a gente possa fazer uma gestão democrática e, especificamente, construir com ele as bases, os alicerces para o meu PPP. Tá claro? Então, o PPP, ele nasce de uma construção coletiva, ele nasce de processos que são horizontais e ele se baseia especificamente a partir da sua prática pedagógica, do regimento escolar e das diretrizes e organizações curriculares que ele está submetido, sobretudo, à LDB. Tá bom? Mas isso aí, na prática, como é que cai nas minhas questões de concurso? Então, nós vamos fazer algumas questões só para que a gente possa perceber claramente como é que o avaliador vai pensar comigo a questão do PPP, tá bom? Então, olha aí para mim, por favor, nessas questões de concurso, aí a primeira questão. Vamos ler, então, a primeira questão agora. Observe como é que cai aqui. Transformar as relações do conselho escolar no sentido de torná-las efetivamente um espaço democrático de decisões exige, claro, a disposição da direção da escola, assim como seu corpo técnico e dos professores de tomar medidas nessa direção. Nesse sentido, é correto afirmar, exceto, percebeu comigo aqui, estamos discutindo as questões do conselho escolar, no sentido de torná-las efetivamente democráticas. Então, qual a disposição que a direção da escola, assim como o seu corpo técnico e de professores, vão tomar que medidas para que isso aconteça? Então, isso aí é um excertozinho aí do Cadernos Pedagógicos de Formação de Professor. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: quando eu vou resolver uma questão de concurso, eu tenho que analisar duas situações. Volta para mim aqui para eu dizer a você, para a gente olhar aqui, um para o outro aqui. Ó. Olha para cá. Eu tenho duas formas de entender uma questão de concurso, sobretudo quando eu falo de professor, tá bom? Porque quando nós estamos falando de questões de professor, nós estamos falando que embutida nela tem uma filosofia da educação ali. E nem todo mundo vai pensar filosoficamente a educação do mesmo jeito. Mas tem duas coisas que são básicas. Primeiro, eu tenho que entender se o avaliador quer que eu compreenda ou quer que eu interprete. Se ele quer que eu compreenda, ele quer que eu vá diretamente ao texto e só tire do texto o que está lá. Se ele quer que eu interprete, ele quer que eu analise as entrelinhas do texto. Tá bom? Então, mas como é que eu sei isso, Ivanildo? Você vai saber isso se é compreender. Algumas consignas giram em torno de acordo com o texto, a partir do texto, no texto. Essas consignas remetem você diretamente a uma análise do que está no texto. Se isso não acontecer, ele vai lhe pedir a interpretação. A interpretação tem um probleminha. Qual é? Ele vai lhe pedir para fazer a entrelinha do texto ou girar a sua questão em torno do tema. Geralmente, verbos como sugerir, inferir, depreender vão estar aí circulando nessas questões, tá bom? Dado esse aviso, vamos para a letra A, para que você possa observar. Aí diz lá, transformar o desenrolar das próprias reuniões no espaço de aprendizagem, como decidir coletivamente. Claro, nós vimos que o processo é democrático, então eu tenho que transformar minhas reuniões num espaço de aprendizagem. Isso é fundamental. Letra A verdadeira. B, garantir que seus membros sejam eleitos pelos pares. Outro processo, base prioritária, primordial de uma gestão democrática, que haja a garantia da eleição e que todos possam ter um espaço de discutir e apresentar suas propostas, tá bom? O PPP é feito assim, o clima organizacional da escola é feito assim, e uma das bases para esse clima organizacional é o conselho escolar,
B, verdadeiríssima. C, necessidade de que os membros do Conselho tenham conhecimento claro de seus direitos e deveres. Não precisa nem dizer que está verdadeiro. Entendimento por parte de professores, pais, alunos e funcionários de que aos seus representantes no Conselho cabe expressar os seus próprios pontos de vista. Isso é falso. Porque já vimos que o processo, olha aqui para mim, já vimos que o processo de construção do meu PPP é uma construção coletiva. Então não existe pontos de vista individuais que prevaleçam sobre os pontos de vista coletivos na construção do meu PPP. Então aí, essa é a falsa. Marcaria então letra D. Conseguiu compreender? É assim que o avaliador trabalha. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer uma outra questão aí para que a gente possa perceber? A democracia deve ser afirmada como um valor e como um processo. Nesse sentido, é correto afirmar, exceto. E aí é um texto do Progestão. Tá bom? Letra A. Do ponto de vista do aluno, ela reside no direito de ir à escola e só começar a fazer sentido quando ele aprende. Do ponto de vista do aluno, ela reside, observe o que é a democracia, a ação a ir à escola e só começar a fazer sentido quando ele aprende. Duas coisas a gente precisa entender aqui. Primeiro, que o aluno não vai para ser aprovado ou reprovado na escola. O aluno vai para aprender. Então, desse ponto de vista do aluno, eu poderia que estar correto. Mas com ressalvas. Por que com ressalvas? Porque observe que ele está falando de pontos de vista do aluno. Então, ele focou no ponto de vista do aluno. Tranquilo, não há nenhum tipo de problema. Mas se houver uma resposta mais completa, a gente vai fazer essa análise. Tá bom? Vamos analisar agora. Conhecer a legislação, pois as leis representam um espaço privilegiado da afirmação da democracia. Verdadeiro. C. Do ponto de vista do educador, a cidadania passa por boas relações com os colegas, com a direção, com os funcionários, pelo direito de ensinar, ou seja, formar cidadãos. Verdadeiro. Todos podem ouvir e ser ouvidos no espaço escolar. No entanto, o que dizem os pais deve ter um peso maior sobre a decisão. Observe como vamos analisar aqui a letra A e a letra D. Na letra A, do ponto de vista do aluno, ela reside no direito de ir à escola e só começar a fazer sentido quando ele aprende. Isso ele está dizendo que, do ponto de vista do aluno, o que interessa para ele é a aprendizagem significativa, do ponto de vista do aluno. Mas quando eu chego na letra D, olha para mim aqui, quando chega na letra D, o que acontece? Ele está dizendo que o que vai prevalecer nesse processo de construção do espaço escolar é a decisão dos pais. Aí, realmente, essa tem que ser a falsa. Não tem como a gente dizer que os pais têm prioridade no espaço escolar. Tá bom? Isso aí é que transforma essa questão em falsa. Ou seja, nós estamos sempre falando que quando falamos de PPP, estamos falando de um processo democrático. Estamos falando de relações que são horizontais. Estamos falando que não existe verticalização e que o processo se constitui como um espaço privilegiado para o diálogo, para as relações interpessoais horizontais e fortalecidas por um momento de criticidade e de dialogismo. Percebe? Então, só para que você entenda, então, para finalizar essa aula, que o PPP, ele nasce junto com o clima organizacional de uma gestão democrática. Que os dois instrumentos básicos que eu falo, à luz das resoluções, que para construir um PPP seria um processo de gestão democrática, tanto o regimento escolar como o PPP. Tá bom? Vamos ficar por aqui, esperando que na próxima aula você, meu amigo coordenador, possa aprofundar o tema do projeto político pedagógico. Valeu, até a próxima aula.